Bom dia, pessoal! Hoje eu tô sentada porque hoje eu tô com muita preguiça, mas eu preciso gravar. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso muito triste, um caso francês. Na thumb eu coloquei Le Petit Gregory, mas o nome é o caso Gregory Villemin. E não é muito recente, mas o caso ainda não foi encerrado por causa de tudo que foi acontecendo desde quando ele aconteceu. Temos muita coisa pra discutir. Então é claro que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não tô aqui pra desrespeitar ninguém. Esse vídeo é por motivos educacionais, para que esse caso fique conhecido e para que a história do Gregory não seja esquecida. Outra coisa muito importante é que o Gregory era uma criança de 4 anos, então se você se sente desconfortável ouvindo sobre uma criança de 4 anos sendo maltratada, machucada de qualquer maneira, não assista esse vídeo. Na verdade, as partes sobre ele estar machucado são pouquíssimas, eu tenho que admitir. A parte ali de examinar o corpo e esse tipo de coisa foi bem rasa, bem precária. E a gente vai entrar nesse assunto sobre como foi precário esse caso, onde pouquíssimas provas foram coletadas corretamente. A próxima coisa é que é em francês, né? Esse caso é um caso francês, então os nomes são franceses. Eu tentei pesquisar, né, ver o Google ali, um Google Tradutor, como se pronuncia o nome de todas essas pessoas, mas eu vou acabar pronunciando da maneira brasileira. Então, se você pensar assim, nossa, essa menina não sabe pronunciar, realmente, eu não sei falar francês, eu não sei. Eu tentei, eu realmente fui lá ouvir e tentei pronunciar da mesma maneira os nomes e as palavras. Esse caso é muito louco, tá? É uma montanha russa e tá tudo dentro da família. Gregory Villemin e seus pais Jean-Marie e Christine Villemin viviam numa pequena vila perto do rio Volonne, na França. E o nome dessa vila era Le Pange-sur-Volonne. Era um lugar pequeno e calmo, era uma dessas vilas onde todo mundo se conhece, onde não tem muita violência nem nada. As crianças corriam felizes até tarde da noite, não tinha perigo, era um lugar conhecido por ser assim, simples e seguro para se viver. O pai do Gregory, o Jean-Marie, ele era conhecido por ser chato, irritante. Ele era o tipo de pessoa que se gabava por ter mais dinheiro que os outros ou por ser melhor que os outros e negava ajuda quando as pessoas pediam porque ele não queria ajudar. Se gabava muito por ter conseguido se tornar chefe do departamento numa fábrica onde ele trabalhava e ele passava muito tempo se vangloriando disso, como se ele fosse melhor do que os outros, porque ele era chefe do departamento onde ele trabalhava. Então, no início de 1984, a família começou a receber cartas ameaçando o Jean-Marie, porque ele era muito chato. A pessoa simplesmente dizia: eu vou me vingar de você, porque você acha que é melhor do que eu, porque você acha que é melhor que todo mundo. E eles, é claro, avisaram a polícia e tudo mais, mas nada nunca foi feito. O Jean-Marie, ele comentou que quem escrevia as cartas parecia conhecer muito bem a família. Ele disse que era como se soubessem de planos que a família tinha, ou detalhes como apelidos, ou sabe, esses detalhes que só quem é da família conhece, sabe? Ele dizia que era como se quem estivesse escrevendo as cartas ou fosse da família ou tivesse uma escuta dentro da casa, tivesse sabendo de tudo que eles estavam fazendo lá dentro, porque sabia de detalhes pessoais da família Villemin. Depois de um tempo, essa pessoa que estava mandando cartas, ela também começou a telefonar para eles e eram telefonemas estranhos. Não se reconhecia a voz, era abafado, não tinha como eles ligarem a ninguém, não sabiam se era um homem, se era uma mulher falando, e muitas vezes o conteúdo da ligação era estranha, não dava pra entender o que falavam, então falavam coisas sem sentido. Eram ameaças, quase sempre eram ameaças, mas não dava pra entender de onde vinham e quem fazia essas ameaças. Eles fizeram o que podiam para se proteger, eles avisavam a polícia, eles mudaram o número de telefone da família, mas a pessoa sempre conseguia voltar e não tinha muito que eles pudessem fazer porque eram só ameaças. Outra coisa que é importante lembrar, pessoal, é que a polícia local ali naquela vila não existia, por assim dizer. Não tinha polícia ali. Então, o que tinha?
o que existia ali para ser a autoridade policial. Era um grupo de militares. O exército mandava para essas vilas, porque eram vilas pequenas. Então o exército mandava para essas vilas um grupo de militares que passava a morar lá, e essa era a polícia local. Muitas vezes eles tinham até um pouco de treinamento quanto a violência, assaltos, esse tipo de coisa. Mas eles não eram treinados para lidar com esse tipo de situação, sabe? Pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo ameaçadas, ou no caso, como a gente vai ver depois, assassinato. Eles não tinham esse tipo de experiência, então é importante lembrar disso pensando nesse caso. No dia 16 de outubro de 1984, então no mesmo ano, a Christine estava com o Gregory em casa. Eles estavam em casa. Ela deixava ele correr na rua todo dia, assim, quando ele tivesse vontade. Nesse dia tava chovendo, ele tava usando uma capa de chuva. Ela deixou ele brincar no jardim. Da janela da casa deles dava pra ver tudo. Ela via ele correndo pelo jardim. O Gregory também era conhecido por ser uma criança muito tímida e que não gostava de sair de casa. Ele tinha medo, assim, de sair sem a mãe. Ele era uma criança... Ele era esse tipo de criança. Ele só saía com a mãe e ele tinha medo de estranhos. Ele era muito tímido. E ela deixava ele brincar ali no quintal, no jardim, e ela conseguia ver ele da janela. Então ela estava ali fazendo as tarefas domésticas, quando uma hora ela olhou por fora da janela e não viu o Gregory. Ela entrou em pânico, é claro. Ela saiu correndo pelo quintal e não encontrava o menino, não encontrava o menino. Então ela chamou a polícia. Nesse mesmo horário, mais ou menos, em que ela percebeu que ele tinha desaparecido, esse tio do Gregory, que estava por perto, recebeu uma ligação. E, mais uma vez, como essa pessoa tem o número do telefone de um tio, e ele disse, abre aspas, eu peguei o menino do chefe, eu o joguei no Volon, o rio. Ou seja, ele pegou o menino e jogou no rio. A família não levou isso muito a sério, porque pra eles eram só ameaças. Então, o que eles fizeram? A família foi procurar o menino, vai que o menino só saiu e se perdeu. Foi procurar o menino nas redondezas da casa, porque tinha muita mata ali nas redondezas da casa. E a polícia foi checar o rio, né? Se realmente alguém tinha levado o menino pro rio. Infelizmente, então, às 21 horas daquele dia, o Gregory foi encontrado na beira do rio. Ele tinha as mãos e os pés amarrados atrás da cabeça. Ele estava ainda usando a sua capa de chuva. E o chapéu da capa de chuva tinha sido usado para cobrir os olhos dele. Além disso, a beira ali do rio, perto de onde ele estava, também foi vasculhada. E foi encontrado um frasco de insulina e uma seringa vazia. Sim, considerando que o Gregory era uma criança pequena de 4 anos, saudável, um frasco inteiro de insulina poderia ter matado ele. Porém, eu não sei o que aconteceu, que o médico legista ali do local, ali daquela vila, não examinou o menino. Não examinou o sangue do menino. Ele só disse, ele deve ter se afogado. Ele foi amarrado e jogaram ele no rio e ele se afogou. Não fez mais nenhum exame no menino. Isso pra mim foi uma falta de respeito enorme com a família, com o menino, sabe? Foi assim, pra mim isso já é negligência. A pessoa não examinar, sério. Eles continuaram, então, com a investigação, é claro. Outra coisa que eles não pensaram em investigar, e isso é mais coisa da minha cabeça, mas eles não pensaram em investigar, tipo, se tinha algum colega de trabalho, alguém que costumava ficar bravo com o Jean-Marie, né, de alguma maneira, e era diabético, ou tinha um filho diabético, ou tinha acesso à insulina. Eles não pensaram nisso. No dia depois da morte do Gregory, a família recebeu mais uma carta anônima, e nessa carta dizia, eu espero que você morra de luto, chefe. Seu dinheiro não trará o menino de volta. Essa é a minha vingança, seu idiota. Esse escritor anônimo, né, que enviava as cartas, ficou conhecido na mídia como Le Corbeau. Eu acho que é assim que se fala, Le Corbeau.
Significa o corvo, ou uma gíria francesa para o informante. O juiz encarregado desse caso, então, foi o Jean-Michel Lambert, 33 anos de idade, e ele não tinha muita experiência. Ele gostava da atenção, ele gostava da mídia, e ele todo dia fazia entrevistas sobre esse caso. Mesmo não tendo encontrado nada novo, mesmo que, assim, ninguém ligava pra ele. As pessoas queriam saber mais da investigação do Gregory. E mesmo assim, ele tava lá. Ele queria a atenção. O único suspeito apontado, então, foi o Bernard Laroche, 29 anos. Ele era um primo do Jean-Marie, que foi criado junto com ele. E ele morava em outra vila, já. Ele tinha uma esposa, que eu não lembro o nome agora, mas o nome dela vai aparecer depois, com certeza. E um filho chamado Sebastian. Só que o Sebastian tinha uma doença muito complexa. Eu não encontrei o nome da doença que ele tinha, mas ele requeria cuidados constantes. Ele precisava ali de remédios e cuidados constantes ali o tempo todo. E esse primo, né, o Bernard, não se dava bem também com o Jean-Marie, porque o Jean-Marie era um chato e ninguém gostava dele. Um expert foi chamado, então, para comparar a letra do Bernard Laroche com as cartas escritas à mão, e eles disseram que podia ser ele, sim. Mas não, sabe, nunca deram certeza. Essa é uma ciência meio, né? Não tem como dizer se dava de certeza. Não, foi ele que escreveu. Mas esse primeiro especialista determinou que parecia a letra dele. Outra coisa é que a esposa dele, Marie-Ange, esse era o nome dela, Marie-Ange, eles foram interrogados e durante o interrogatório ela parecia metida, interessada demais no caso, sabe? Ela queria interferir no caso e ela queria saber mais informações dos oficiais do que era permitido que ela soubesse. Então, eles foram interrogados, eles foram inocentados, não tinha muito... Eles fizeram todas as provas contra eles, então não tinha muito o que fazer. E o caso continuou. A irmã da Marie-Ange, a Muriel, contou uma história de que no dia do crime ela foi levada pelo Bernard para a casa dos Villaman, onde eles buscaram o Gregory e foram até o Volon juntos. A polícia ficou atônita, que ela não contou isso antes, mas acabou que era mentira. Acabou que era mentira, porque a Muriel, ela queria atenção. Muita gente nesse caso queria muita atenção. Quem foi que não deu um abraço nessas pessoas? Alguém dá um abraço nessas pessoas? Por que eles querem tanta atenção? Ela voltou atrás, ela disse que não era verdade e é isso. 3 pessoas então vão até a polícia e dizem que viram Christine nas ruas ali da vila durante o dia em que o Gregory foi morto. Mas isso nunca foi confirmado e a Christine mesma disse que não, que ela não estava na rua nesse dia. Ela é levada e interrogada e ela revela que está grávida do seu segundo filho. E por causa da gravidez e do estresse de um interrogatório, ela teve um colapso. Ela passou mal, passou muito mal durante ali o interrogatório e acabou tendo que ser hospitalizada. Passou um tempo ali no hospital pra ter certeza de que o bebê estava bem. A mídia cai em cima da família. Se a mídia já não estava em cima dessa família, acabando com eles dia após dia, entrevistas repetitivas e coisas que eles já sabem, um jornalista descobre essa história da Muriel, de que o Bernard levou o Gregory pro Volon e tal, e ele descobre, não era pra ele descobrir essa história era pra ser confidencial, até porque era mentira, então ele descobre essa história e conta pro Jean-Marie. O Jean-Marie fica possesso, ele fica muito bravo, já tá muito estressado, né? Quanto a tudo que tá acontecendo, ele já tá passando por muito estresse e ele acaba se irritando mais. O que ele faz? Ele pega o rifle de caça da família e vai até o lugar onde o Bernard trabalha. E lá ele dá um tiro no Bernard e mata ele. Dizem que as últimas palavras do Bernard foram:
eu não matei o seu menino, ou eu não matei a sua criança. Porque ele realmente não matou o menino. E ele é preso. O Bernard é preso por 5 anos pela morte do primo dele. Durante muito tempo, então, durante vários meses, eles vão e voltam com a Christine, achando que ela fez isso e depois achando que ela não fez. Ela é presa e aí ela é liberada. Eles acabam tendo que pagar uma indenização por danos morais e pelos danos psicológicos que isso traz pra ela e pra criança. Ela ainda tá grávida. Então eles desistem de colocar o caso nela. Porque ela não é a culpada, ela é a mãe do menino e ela tá passando por muita coisa agora e eles estão ali tentando colocar a culpa nela. Não dá mais pra colocar a culpa nela. Em 1985, em outubro de 1985, nasce o Julian. Julian é o irmãozinho do Gregory. Então, é um menino. E ele nasceu em 1985. Em 1986, um novo juiz é colocado no caso, ainda bem, porque o juiz anterior não fez nada pra ajudar a história, assim, nada. Também novos especialistas são colocados no caso. E eles percebem a bagunça que é essa investigação. Eles percebem que as coisas não foram guardadas apropriadamente e que eles tentaram, em algum momento, gravar as ligações telefônicas que eram feitas para a família, porque ainda eram feitas. Desde o momento que eles contaram para a polícia tentou colocar, tentou criar uma maneira de gravar ali as ligações que eram feitas. E essas gravações foram guardadas de um jeito terrível. Todas as provas foram arquivadas de um jeito ruim. O médico legista não examinou o menino da maneira correta, então eles perceberam que eles tinham que recomeçar do zero, reorganizar todas as provas e todas as evidências que eles tinham, pra então tentar de novo. No ano 2000, então, a gente tem a tecnologia de análise de DNA e também a tecnologia de análise de escrita à mão. E durante o ano 2000, depois 2008 e depois 2013, são feitos vários testes nessas cartas e no selo da carta, em tudo envolvendo ali essas cartas que a família recebia, mas nenhum resultado foi encontrado. Até que em 2017, um software de identificação de escrita à mão aponta 2 novos suspeitos. Sim, 2 pessoas que não foram mencionadas até agora, 2 novos suspeitos. Essas pessoas eram Jacqueline e Marcel, tios-avós do menino. Uma tia-avó e um tio-avô do menino. Por que eles queriam matar o menino? As provas, no caso, apontam que os dois faziam as ligações e se revezavam, por isso que era tão difícil perceber se era um homem ou se era uma mulher. E eles também escreviam as cartas separadamente, por isso em um momento a carta apontava para um homem, a leitura ali, a análise apontava que era um homem, e aí em outro momento a análise apontava que era uma mulher. Não era suficiente para prender os dois, mas eles continuam sendo os principais suspeitos e a polícia ainda tá tentando conseguir mais provas em cima deles. Se o Gregory estivesse vivo atualmente, ele teria 39 anos de idade. Se o Gregory estivesse vivo hoje, ele teria 39 anos de idade. E o assassino dele ainda não foi encontrado. Tudo que a gente tem a fazer é esperar que a polícia tenha um caso forte e que consigam prender quem fez isso. E é isso, pessoal. Mas é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, mistérios, organização, moda, planejamento, se inscreve no canal. É um canal bem polarizado, esse meu, onde eu tenho crimes, casos criminais, mistérios e moda, maquiagem, vlogs. São coisas que me interessam, são coisas que eu adoro pesquisar e trazer pra vocês. Deixa o like nesse vídeo se você gostou da história, gostou de saber dessa história. Deixa um comentário que outro caso você gostaria que eu comentasse. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!